Tô gravando. Olha mais esta observação aí, ó. As funções psicológicas superiores são, veja bem, são estas funções que fazem a distinção entre o racional e o irracional. Por quê? Porque nas funções superiores, já dissemos que elas são tipicamente humanas, porque são elas que, na verdade, determinam a nossa racionalização, coisa que nos irracionais não tem essa participação. Então, a diferença entre um e outro está nas funções superiores. E o animal? O animal, ele é elementar. Nós somos elementares também, que vou já mostrar aqui para vocês. Olha, essas reações automáticas, elas são ações reflexas e associações simples. Por quê? Porque elas vêm do biológico, e o biológico, de fato, é simples. Outro passo importante, olha aqui. Eu vou completar aqui para mostrar para vocês, olha aqui. Agora, neste momento, preste bem atenção, tá? Neste momento, eu tenho aqui na mão aqui um ser humano, certo? Esse ser humano, ele é completo, deixa eu ver se tem alguma pessoa aqui querendo entrar. Ele é completo do ponto de vista humano? Esse bebezinho aqui, ele acabou de nascer. Ele tem toda a caixa intelectiva? Tem. Ele tem toda a caixa coronária? Tem. Ele tem todas as glândulas? Tem. Partindo do princípio que ele é normal, ele tem tudo que um ser humano precisa. Porém, ele está num quadro elementar. Ele ainda não alcançou o ambiente capaz de levá-lo a desenvolver as suas funções superiores. Tanto é que se você pegar agora, eu acho que eu já até falei isso para vocês, né? Eu acho que sim. Se vocês pegarem esse bebezinho do jeito que está aí, e a mamãe, papai, sei lá o quê, levá-lo, colocar num ambiente bem agradável, bem confortável e que não deixe faltar comida para ele se alimente bem, mas ele não vai, se não deixar ele enxergar nada, ele não vai ouvir nada, ele não vai falar nada, ele vai ficar ilhado totalmente. Aos 20 anos, você vai soltá-lo, ele não vai ter nenhuma diferença se soltar ele um cachorro, ele um gato, porque ele é um ser humano, absolutamente, mas as suas funções psicológicas superiores não foram desenvolvidas. Por isso, preste atenção, esse quadrinho aqui, onde tem essa setinha aqui em azul e amarelo. Reações automáticas, ações reflexas e associações simples são características da questão biológica. Agora vem, ao nascer, o ser humano possui apenas as funções elementares, certo? Então, o bebê, ele tem apenas as suas funções elementares e ele vai precisar desenvolver tal qual precisa interagir com o meio, certo? Ok? Aí, as funções psicológicas elementares, na convivência com o meio social, preste bem atenção, com o meio social e cultural, a criança vai, desenvolvendo, aprendendo, consequentemente desenvolvendo essas funções psicológicas. Bum, 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 até chegar o máximo do seu saber. Por isso que eu disse para vocês introdutoriamente que Vygotsky, que ele soltou uma coisa um tanto quanto perigosa quando ele diz assim, determinante. E do ponto de vista da teoria dele, é determinante mesmo. Se não tiver esse meio social, não vai ter desenvolvimento nas funções psicológicas superiores. Ok? Beleza? Até aí tudo bem? Agora vamos lá. Olha, funções psicológicas superiores. Aí lá vem. Igual. Controle consciente do comportamento. Nós controlamos o nosso comportamento conscientemente. Eu não quero comer determinada coisa, eu não como porque não quero. Se eu quiser, eu como. Se eu não quiser, eu não como. Então, eu tenho consciência do meu comportamento. Eu vou jogar, por exemplo, uma pedra na cabeça dos meus alunos, eu posso até fazer, mas conscientemente eu sei que não é uma coisa agradável. Então, eu não vou fazer praticar esta ação, certo? Então, as minhas funções psicológicas superiores são iguais ao meu controle consciente do meu comportamento, mas a minha atenção e memória voluntária
etária, mais memorização ativa de pensamento abstrato, porque nós conseguimos praticar isso aí, mais o nosso raciocínio dedutivo. O que é o raciocínio dedutivo? São as conclusões que eu chego. Por exemplo, puxa vida, eu vou jogar aqui uma pedra na cabeça do Francis Milson. É viável? Não, não é. Então eu chego à dedução, puxa vida, eu vou acertar, ele vai sangrar, pode até matar o colega, eu não vou fazer isso. Eu cheguei a esta dedução, certo? E isso aí me leva o quê? Me leva a planejar a minha vida. Vocês, por exemplo, estão agora fazendo faculdade, obviamente vocês já é para ter feito isso, né? Já ter projetado como é que eu vou viver quando terminar esse curso, né? Onde é que eu vou investir mais na minha vida, eu sei que eu não posso parar nesse curso, qual vai ser o meu próximo passo, tudo isso faz parte de um planejamento de vida, coisa que só você tem capacidade para isso. Quando eu digo você, é o ser humano que tem a sua função psicológica superior, certo? Ok? Próximo passo. Se dedicou ao estudo das funções psicológicas superiores, esse camaradinha, funcionamento psicológico tipicamente humano, como nós já dissemos, certo? Deixa eu só fechar aqui essa tela que eu te dou a palavra. Olha, funções psicológicas superiores, mais um quadro. Mecanismos intencionais, não é extintual. Você não faz por instinto, você faz por intenção. Ou seja, você faz ou não faz, você quer ou não quer, você aceita ou não aceita, você compra ou não compra. Tudo isso você não faz sob pressão, ou, infelizmente, alguns fazem isso, ou eu vou comprar porque fulano comprou, eu tenho porque fulano tem. O ser humano age assim? Não. O ser humano age segundo as intenções necessárias do seu ser. E às vezes nem necessário a gente consegue, certo? Então essa é a primeira situação. 3 tópicos: mecanismos intencionais. Segundo, ações conscientes, porém controladas. Como eu já disse para vocês, faço, não faço. Se eu fizer, eu posso me dar mal, porque eu já projeto as consequências, né? Então eu me controlo. E o terceiro é o processo voluntário, que dá ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às características no momento, no espaço. Eu não sou dependente dessas coisas, eu sou livre disso. Por quê? Porque eu posso me controlar e eu sei dominar as minhas intenções. Diga lá quem falou, professor. Fran, professor, uma dúvida. Desculpa eu sair um pouco da aula, mas isso é mais voltado para a parte da psicologia, certo? Fique tranquilo, pode falar. O senhor estava falando em relação a esse procedimento da ação consciente, certo? Quando é no caso de julgamentos em que o autor de um crime ele é considerado pela justiça um doente mental, sendo que no ato ele não tinha nenhum procedente em relação a isso. Como é que a gente vai saber em relação à questão da psicologia nessa situação? Com testes. Existem testes claros que definem isso. Sabe, bem colocado por você, sabe por quê? Porque se ele tem transtorno mental não nasce assim, vapt-vupt, não. Ele matou, por que ele matou? Apareceu um negócio nele aí, mas não sei o quê. O pessoal às vezes usa, ele ficou possesso aí, possessão sim. Possessão ele pode ser pega de repente, mas isso é no campo da espiritualidade. Agora, transtorno mental, não. Por quê? Porque transtorno mental ele é estrutural. Já vem com o camarada, já vem com o indivíduo. O que pode acontecer ele vem, ele já tem um problema, né? Chega um momento que ele surta. Geralmente, quem tem esse transtorno, esse tipo de transtorno, ele vai surtar. Uma hora na vida ele vai surtar. A rigor, vem depois da adolescência. A rigor, mas isso não é lei seca, ele vai surtar. Ao surtar, se é estrutural, o que é que vai acontecer? Vai se instalar. Aí pronto, vai continuar. Certo? Vai continuar pro resto da vida. Por quê? Porque já estava na vida. Então, o indivíduo que comete um crime tal, bárbaro, aí, às vezes, se não tiver dinheiro, condena logo, né? Mas o cara tem dinheiro, tá? Diz, não, vamos fazer aqui um teste psicológico aqui e tal. Aí, infelizmente, né? Existem as arrumações humanas que acaba encontrando um troço qualquer nesse camaradinha, mas se passar por exames de profissionais competentes e honestos, vai detectar. Isso não é transtorno, isso é falta de vergonha.
Porque é uma outra coisa que, infelizmente, quem tem dinheiro nunca rapaz, tem problema, ele entrou num quadro psicótico, e esse quadro psicótico levou a fazer isso, ele nem sabia o que estava fazendo. Se não é estrutural, é falta de vergonha mesmo. Mas, felizmente, essas coisas acontecem, né? Aliás, a gente vê quase constantemente isso aí. Fez isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Não é assim. As funções psicológicas superiores, elas são conscientes. Ainda tem mais umas coisinhas aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Olha, essas funções, as superiores, olha, elas se originam nas relações entre indivíduos humanos. Então, se você se relaciona com cachorro, com porco, com cavalo, etc, 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 vai desenvolver essas funções? Não. Você tem que desenvolver com iguais, que usa o mesmo verbo, que usa as mesmas motivações, que usa os mesmos comportamentos, etc. Aí você vai crescendo, é aquela interação, né? Um ajuda o outro. Então, elas acontecem entre indivíduos humanos e se desenvolve ao longo do processo de internalização. Ela vai entrando e vai fazendo todas as mudanças necessárias, ok? E isso de quê? De forma culturais e comportamentais. Os meus comportamentos é quem dizem, quem regem, que tipo de gente eu sou. Não tem aquele negócio, diz com quem andas que eu direi quem tu és, o que tu fazes, né? Reflete tão forte que às vezes impede o que tu estás falando e por aí vai, certo? Então olha aqui esse quadro. Funções psicológicas superiores são de origem sociocultural e emergem. O que é emergir? O que é? Saem, né? Elas brotam. Da onde? Da onde? Dos processos elementares de origem biológica, que é o elementar. Aí veja aqui abaixo. O comportamento humano é histórica e culturalmente determinado. É esta palavra que me preocupa, sabe? Eu não posso contraditá-la, porque ainda não se desenvolveu coisas diferentes. Mas no espaço de tempo próprio, quem sabe vocês mesmos, nas pesquisas de vocês consigam fazer alguma alteração. Por enquanto é essa aí. Porque uma coisa que determina é uma coisa que rege. É uma coisa que diz assim, ó, se não for isso aqui, não tem aquilo lá. Então hoje, à luz da teoria de Vygotsky e de Piaget, um pouco mais distante, as funções psicológicas superiores são de origem sociocultural, origem nascem de lá, né? E emergem do processo elementar de origem biológica. Então, o sociocultural vai arrancar, vai tirar de dentro do ser humano essas situações biológicas para gerar o processo, a função psicológica superior. Por isso, o comportamento é humano, historicamente cultural e determinado. Agora, olha aqui. Mais um passo, tá? Já a gente chega aqui ao educar e o educere. Esse processo superior, ele é autorregulador. O que é autorregulador? Eu sou quem dou a determinação. Infelizmente, não tem aquele negócio que tem pessoas que mandam em pessoas, não é? Isso, por exemplo, atenção, viu? Atenção, viu? Senhoras mulheres, vocês principalmente. É o homem mandar na mulher. E mandar de tal forma que rege como deve ser o cabelo, como deve ser a roupa, como deve ser... Isto é de humano? É não. Isso é utilizar o processo psicológico elementar. Por quê? Porque aí a pessoa não pode autorregular o seu desejo, autorregular a sua vontade, autorregular os seus princípios, porque está debaixo de depressão. Cuidado. Patrão com empregado, pessoas vulneráveis às situações sociais, fica um ditado, uma expressão que muita gente não gosta. São vaquinhas de presépio. Vocês sabem o que significa isso? As vaquinhas de presépio, aquele negócio, faz isso, sim senhor, faz... Mesmo não gostando. Você quer isso? Sim senhor, eu quero. Sim senhor, eu quero. Por isso que chama de vaquinha de presépio, porque não consegue regular as suas vontades. Mas os princípios, o superior, ele autorregula e obedece a esse processo. Segundo, são mais complexos geneticamente e funcionalmente. Então, o superior, por isso que nós somos seres racionais, quem deve mandar no cachorro sou eu e não o cachorro mandar em mim. Quem deve mandar no leão sou eu e não o leão mandar em mim. Porque geneticamente nós somos superiores porque desenvolvemos essa função superior. Terceiro, acontece a partir de uma autoestimulação, por isso que o meio precisa ser estimulador.
o contexto social precisa ser estimulador, o ambiente familiar precisa ser estimulador, a sala de aula precisa ter estimulação, né? O convívio entre você e os alunos, professor, precisa se montar alguma coisa que promova que estimule a criança a aprender, a estudar e etc. Então, acontece a partir da autoestimulação criada pela nova situação em que o sujeito se encontra. Qual é a nova situação? O novo ambiente, aí vem as EDP, o novo conhecimento. Eu estou estimulado para aprender aquilo lá, porque eu quero, vou aprender mais aquilo, e assim eu vou. Outra situação ocorre de forma voluntária e consciente. Se é autorregulada, é voluntária e consciente. Você vai fazer isso. Por que você diz que eu tenho que fazer isso? Por quê? Aí entra num campo de discussão consciente, não agressiva. Por que você me impede de fazer isso? Quem é você para me impedir de fazer isso? Você é um ser humano, eu sou outro ser humano, totalmente distintos, cada um tem todas as suas características particulares e pessoais, e um não pode se deixar dominar pelo outro. Então é voluntário e consciente. E aí vem a intelectualização, né? Tem intelecto que funciona mesmo sendo humano. Ou tem intelecto e, às vezes, por ser ser humano, não utiliza. Age como um verdadeiro irracional, ok? Até aí tudo bem? Então vamos prosseguir aqui, porque tem mais um negocinho aqui para a gente explicar sobre isso antes do nosso intervalo. Funções psicológicas elementares. Vocês já sabem tudo sobre a superior. Agora vamos ver essa bichinha aí, Para Vygotsky, a vivência em sociedade é essencial, aí eu gosto dessa colocação que você quer tirada dele, é essencial para a transformação do homem de ser biológico em ser humano. Ora, Deus irmão, ser biológico em ser humano. Por que o biológico não é ser humano? Não, o biológico é elementar, o ser humano é o superior. Por isso que diz assim, é pela aprendizagem nas relações com os outros que construímos o conhecimento que permite nosso desenvolvimento mental. Aí, nós somos seres humanos, temos toda a caixa humana, a caixa intelectiva, mas agora eu sei usar por quê? Porque eu desenvolvi essa caixa intelectiva, certo? Aí lá embaixo, olha, lá embaixo, presta atenção. Se ao nascer, conviver só com cavalo, só com porco, só com rinoceronte, só com galo, só com pato, ou qualquer outro tipo de bicho que porventura você queira colocar aí, seguirá a seguinte deixa: costume de berço, vai para o cemitério. Por quê? Porque você não vai desenvolver absolutamente nada ao ponto de alcançar um nível de racionalidade. Por quê? Porque você não conviveu com os iguais. Iguais aqui, seres humanos, pensantes, que é capaz de ajudar o desenvolvimento um do outro, certo? E atenção, a criança nasce dotada apenas de funções elementares, como eu disse lá, aquela criancinha naquela mão. Essa função elementar, nasce o cachorro, nasce o gato, nasce o porco, nasce o cavalo e nasce o ser humano. Por quê? Porque ela é biológica. Né? Todos eles nasceram do cruzamento de gametas, e assim também o ser humano, certo? Aí vem, como os reflexos e a atenção involuntárias presentes em todos os animais mais desenvolvidos. Tem essas duas coisas aí. O reflexo, você sabe que o cachorro você consegue assustar, porque ele tem reflexo, né? Você consegue provocar atenção involuntária? Sim. Mesmo ele não querendo, ele faz, e nós também da mesma forma, certo? Aí vem mais um passo, com o aprendizado cultural, no entanto, parte dessas funções básicas transforma-se em psicológicas superiores. Por quê? Porque a nossa cabeça, a nossa estrutura, ela já foi feita para alcançar o máximo de aprendizagem possível. É interessante, os especialistas, os estudiosos dizem que nós, seres humanos, não conseguimos usar, no que diz respeito à nossa capacidade mental, 10% sequer. Dizem que os maiores gênios conseguiram ultrapassar 10%. A capacidade é 100% e nós não conseguimos 10%. Vocês imaginem a capacidade mental do ser humano. Eu me lembro, eu tenho até esse livro sobre o Homem na Lua, né? Velhinho esse livro, mas muito velho. Tem ele guardadinho ali, foi escrito por um norte-americano chamado Lawrence Olson.
Este homem escreveu quando a primeira nave, né, saiu aqui da Apolo, saiu da Terra rumo à Lua. Gente, naquela época, ele resiste, eu era bem pequeno, antigo, né? Resiste que era um negócio espantoso. O homem vai à Lua, o homem vai à Lua. Ora, hoje, se o homem quiser, todo dia ele vai na Lua, toma café lá e volta. Vai lá, toma café e volta. Hoje o homem não quer Lua, hoje o homem quer Marte, hoje o homem quer chegar no Sol. E tem mais, viu? Vai conseguir, porque ele tem capacidade para isso, porque para isso ou com isso ele foi criado, certo? Então vamos aqui novamente à sentença. Com o aprendizado cultural, no entanto, parte dessas funções básicas transforma-se em funções psicológicas superiores, como a consciência, planejamento e a deliberação. Olha, que animal irracional tem essas três coisas? Que animal irracional tem consciência? Que animal irracional consegue planejar? Que animal irracional consegue as suas deliberações? Só nós, seres humanos, se atingirmos esta função superior. Aí lá embaixo, essa evolução acontece pela elaboração das informações recebidas aonde? Num meio onde somos lançados, desde o momento que chegamos, que passamos a ser um ser humano contável. Ok? Beleza? Até aí tudo bem? Tudo bem. Então continuemos aqui. De vez em quando dá uma travadinha aqui. Vamos lá. Com um detalhe importantíssimo, tá? Então, esses elementos aqui, com esse detalhe aqui. Ressalta pela psicóloga Cláudia, olha o que é a Cláudia Davis, que é psicóloga lá da PUC, veja o que é que ela diz. As informações nunca são, é bom atentarem para isso, as informações nunca são absorvidas diretamente do meio. São sempre intermediadas. E quem é esse intermediador? Que pode ser explícito ou implicitamente. Pode ser direto ou indiretamente, pela pessoa que rodeia a criança. Então, quem é que, do ponto de vista da aprendizagem, quem é que rodeia a criança? O professor. Quem são os primeiros a rodear a criança? Os pais. E a criança é rodeada por quem? Por inimigos avessos. Vai trazer um desenvolvimento pernóstico e jamais chegará ao superior. Está aí a bandidagem dominante que puxa uma arma, quer saber se tem vida, se dói, se não dói, se vai deixar consequências, quer nem saber. Por quê? Porque são elementos apenas elementares. Não conseguiram chegar ao nível de compreensão. Não posso fazer isso, gente. Não posso fazer isso. Eu vou tirar a vida desse cidadão. Esse cidadão tem família. Eu não posso fazer isso. Falta esse tino nesse tipo de gente que não passa de um irracional. Eles têm o elementar, mas não chegaram. Por isso que tem uma orientação da polícia, né, das autoridades. Gente, não revide. Porque se você for revidar, é um ser racional trabalhando com irracional, não vai ganhar nunca. Você pode até revidar, pegar, matar, mas é uma agulha no palheiro. Então, vai revidar, você tem que colocar na sua cabeça. Esse povo, eu chamaria de um ser humano incompleto do ponto de vista das funções psicológicas superiores. Não entende, não valoriza a vida, nem sabe o que é vida. Certo? Por isso que, parabéns a essa ilustre psicóloga, não são diretamente do meio, mas intermediada por alguém. Então, alguém faz chegar até a minha pessoa aquilo que eu preciso experimentar, certo? Aí, entra aí, ó, o educare e o educere. Vamos ver como é que acontece. Isso não significa que o indivíduo seja o quê? Seja uma espécie qualquer, né? Por quê? Porque ele tem toda a caixa pronta para aprender, aí vem essa beleza de aprendizado, o educare e o educere. Então, observe como é que acontece. Ó, o educare, educação provém de duas palavras latinas, vocês já sabem disso, são PhD nisso. E o que é o educare? Alguém trouxe para mim, como disse a doutora Cláudia, alguém trouxe para mim o que eu preciso saber e jogou dentro de mim, ó. Educar significa o quê? Orientar, nutrir, decidir, transmitir no sentido externo, levando o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para o outro que deseja alcançar. O que é isso? A ZDP. Então, o que é que o Educare faz? Pratica a ZDP. Ele está aqui
mas não deve ficar aqui. Ele precisa chegar nesse ponto aqui, ok? Aí assim ele recebe os conhecimentos. Alguém levou isso para ele. E vem o EduSérie, se refere a promover o surgimento de dentro para fora, aqui foi de fora para dentro, entrou, né? Ele assimilou, ele pegou o real e agora vem de dentro para fora. Ele vai dar todas as respostas necessárias àquilo que a ele for perguntado. Então, o Educar e o EduSérie, do ponto de vista da aprendizagem, me permita aqui o termo, tá? Forma o ser completo, o ser perfeito nesse contexto que estamos tratando. Ele recebeu, ele agora tem condições, a gente chama, inclusive, o alfabetizado e o letrado. Né? O que é o letramento? O letramento é o domínio que o alfabetizado tem daquilo que ele aprendeu para transmitir. O letrar é a facilidade que ele tem de transmitir. Assim é o EduSérie. Ele foi Educare, entrou, agora ele tem condições de transportar para fora aquilo que lhe é indagado, certo? Bom, deu mais esse toque, eu vou continuar aqui, até cair automaticamente, aí depois eu vou dar 10 minutinhos para vocês, deixa eu ver que horas são 20, bem na hora do intervalo, ó, 8 horas e 20 minutos, vocês têm um tempinho de vocês e a gente volta aí uns 15 minutos para fechar essa parte aqui, beleza? Mas antes vamos aqui. As informações intermediadas são reelaboradas numa espécie de linguagem interna, né? Bem explicada por este grande pedagogo, João Carlos Martins, diretor dessa escola aí. Olha o que é que ele diz. É isso que caracteriza a individualidade. O que caracteriza a individualidade? As informações intermediadas são reelaboradas numa espécie de linguagem interna. Aí veja aqui a parte de baixo aqui. A individualidade pode sofrer mudanças positivas ou negativas. Aqui mora o perigo, né? Aqui mora o perigo. Por isso que eu disse lá para vocês, lá no início, que o meio ele pode ser construtivo ou destrutivo. Ele pode, usar aqui uma linguagem bem pesada, ele pode dar vida, ele pode tirar a vida. Né? Por isso que a linguagem é duplamente importante para Vygotsky, porque é por meio da linguagem que a gente vai, né, viver e conviver com os iguais. Além de ser o principal instrumento de intermediação do conhecimento entre os seres humanos, ela tem relação direta com o próprio desenvolvimento psicológico. E Maria Teresa, outra personagem importante, ela resume assim, ó, olha aí a fachada dela. Nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha. Outra coisa que é óbvio, é lógico, dentro das teorias que nós temos, sim. Mas quando diz assim, ó, nenhum, é muito perigoso. Só que, por enquanto, é isso aí mesmo. Não existe conhecimento da pessoa para a pessoa. Ela sozinha, ela não vai conseguir evoluir. Ela precisa de um terceiro para com ela interagir na aprendizagem e no desenvolvimento. Nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha, mas sim em parceria com as outras, que são os mediadores. Você sabe o que ela está dizendo aqui? Nesse particular eu concordo plenamente, não é porque eu sou professor, nunca o professor vai ser escanteado, nunca. Porque mesmo com toda a tecnologia, o pessoal vai no YouTube, aprende isso, aquilo, outro, vai faltar o tino humano. Esse tino humano que a gente vai ver exatamente em Valon, ele é absolutamente motivador, ele é revolucionário, ele permite que as pessoas são muitas fibras nervosas que nós temos. E às vezes a máquina, ela é opressora. Ela leva a decorar e tira esse contato humano. Por isso eu digo que o professor ele vai ter sempre o seu espaço na construção do conhecimento e desenvolvimento dos seres humanos. Né? Os parceiros são importantes na vida humana. Pode falar, temos ainda 6 minutos. Pronto. Eu queria tirar uma outra dúvida. Vamos lá. Maria Teresa falava sobre a questão do conhecimento em relação que nunca é construído por uma pessoa sozinha. Agora eu coloco uma situação. Dentro de uma pessoa individualista, certo? Numa sociedade que nós estamos vivendo. Em relação ao meio, o meio não vai ter ação direta nessa pessoa que é individualista para a sua transformação, ou ela pode continuar sendo individualista sem que o meio não favoreça ela, mesmo ela sabendo que nós vivemos em coletividade? Pode, só que é um doente.
E essa doença chama-se exatamente narcisismo. É um transtorno. Narcisismo é um transtorno mental. O indivíduo portador desse transtorno mental, que ele não é muito, ele não é muito detectado. Você precisa ter conhecimento de causa para detectar. Por quê? Porque o narcisista, ele é absolutamente ele. Ele não aceita interferência, ele não aceita ajuda, ele pensa, ele colocou na cabeça dele que ele é o mais importante, ele é o mais sábio, ele é o mais bonito. E você sabe como é que isso surgiu, né? Essa patologia surgiu. Surgiu exatamente naquele tempo, o filósofo Narciso, que foi lá se banhar e olhou a sua cara na água e perguntou, existe alguém mais bonito do que eu? Ou seja, transferindo para si tão somente as belezas, né? Dentro do princípio bíblico, a Bíblia chama de avareza ou avarento. O avarento é um narcisista. Né? Tudo é para ele, o bem é para ele, as coisas todas têm que estar a serviço dele, as pessoas. Por isso que é importante, e às vezes eu quando me procuro, eu oriento jovens, até às vezes para iniciar um namoro. Gente, cuidado, não embarque em qualquer canoa. Você pode. Não tem um filme que diz: olha, o inimigo mora ao lado. O inimigo mora ao lado, mais tarde ele pode estar morando dentro. Então precisa conhecer o tino humano para abrir a caixa das suas intimidades para desenvolver uma relação mais intensa. Então ele pode e tem, e não é pequeno o número não, mas são pessoas portadoras de transtornos de personalidade chamado narcisismo. E tem mais, viu? Tem mais. É incurável. Por quê? Porque é um transtorno. Se é um transtorno, é estrutural, é incurável, tem controle, as pessoas conseguem, às vezes, ter uma certa abertura, embora sempre com o pé atrás, mas se você exercer influência, você consegue cuidado, não vai assim, tu vai se quebrar, e as pessoas conseguem, mas de repente vem aquele tino, assim meio surtuante, e volta tudo para o que era antes. Certo? Então, é importante a gente, no ambiente trabalhista, por exemplo, a primeira coisa que você deve observar no ambiente que você trabalha é procurar bem calmamente, bem perspicacemente, de forma bem especial, com toda a perspicácia que lhe é possível, sem deixar que as pessoas percebam que você está em um exame do ambiente das pessoas, porque aí você vai conhecer as pessoas, primeiramente você já se conhece, você vai conhecer as pessoas, aí você vai saber como é que as pessoas agem, o que é que as pessoas fazem que você não gosta, o que é que as pessoas fazem que você gosta, aí você vai se medir, você vai saber onde você vai pisar, você vai saber com quem você vai falar, você vai saber quem é que você vai permitir que avance um pouco o seu raio de intimidade, né? Mas não, as pessoas chegam a ver num ambiente, não quer nem saber quem é, vai logo abraçando, tal, etc, daqui a pouco se quebra todo, mas por que isso aconteceu? Porque faltou um tino bem especial. Eu preciso saber quem foi que desenvolveu a sua função superior. Para quê? Para que comigo possa se relacionar. Ou às vezes até eu mesmo não consegui, né? Chego num ambiente assim bem elevado, eu estranho logo e eu entro no campo de negativismo. Puxa, esse ambiente não é para mim. Essas pessoas estão muito altas, não é para mim, é para você. Mas você não desenvolveu ainda esse leque superior, aí você se intimida, se entrega, daqui a pouco você não vai conseguir nem produzir nada, caia fora, né? Porque esse ambiente, né, tem gente que diz assim, esse ambiente aqui é muita terra para o meu caminhão. Não, você amplia a carroceria, você bota um motor mais forte, mas invada nessa canoa, ok? Olha, um negócio interessante, vocês estão vendo bem aqui em cima, estão vendo? O que está escrito aqui? Questão, certo? Questão. Nós estamos no campo da NP2, certo? Tem aqui 1 minuto, 2 minutos. Ó, a importância do estudo das funções do desenvolvimento elementar e superior. Destaca a diferença entre ambos e como esses processos se desenvolvem. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é algo que vocês vão ter que trabalhar, certo? E vocês vão trabalhar, isso aqui é tão rico, tão importante, que claro que vai ter que ter um benefício avaliativo. Porque se você souber e sabe fazer esse elemento aqui, mostrar a importância do elementar, a importância do superior, e você também saber fazer grifar as diferenças de modo bem explicativo, ó, parabéns, porque você aprendeu 90% da teoria de Vygotsky, que hoje é a predominância no primeiro mundo, sócio-interacionismo, e quiçá, muito em breve, no Brasil inteiro.
certo? Então, como eu vou passar isso aqui, vai o filme para vocês ainda hoje, porque eu já estou fazendo aqui a conversão para enviar, e estou enviando para o Zap, estou enviando para o Renê, vou enviar para a Vitória, não precisa vocês irem lá no e-mail, sabe que eu vou mandar também, mas mandar também para o Zap. Pode dizer, falta menos de 1 minuto, tá? Vai cair automaticamente, vocês já sabem. Vamos lá tomar o cafezinho de vocês, 10, 15 minutos eu volto. Vamos lá. Fale, pode falar. O senhor falou de filme aí, é um filme que o senhor vai enviar ou é essa gravação aqui? É essa gravação. Essa gravação. Tá. Agora o filme, me lembre assim que voltar que eu quero falar num filme para vocês. Vou recomendar um filme para vocês. Não esqueça, tá? Por favor, eu vou até escrever aqui, porque vocês às vezes esquecem, mas não esqueça. Cão de guarda. Pronto. Beleza? Bom lanche. Já assistiu? Não faz estilo de muita gente, não.